Olá, meu nome é Jorge Faca e vamos continuar aqui o comparativo entre o Airsoft e o Paintball. Se já falámos sobre várias questões, ainda não falámos sobre a proporção. No fundo, como é que as réplicas funcionam, como é que os marcadores de paintball funcionam. Bom, pegando no paintball, utiliza-se agora exclusivamente o ar comprimido. Se antigamente se utilizava o CO2 verificou-se que era um gás muito instável e, como tal, proporcionava, digamos, algumas circunstâncias nos próprios tiros de variações e que, como tal, agora utiliza-se apenas o ar comprimido. E o ar comprimido, sim, permite, de facto, de uma forma de ser regulada, permitir um tiro muitíssimo preciso e uma consistência muitíssimo maior. No que diz respeito às réplicas de Airsoft, existem variedíssimos sistemas. Se o ar comprimido já começa a ser também uma das opções mais fiáveis, o que é certo é que grande parte das réplicas funcionam, são as chamadas AEGs e utilizam baterias. Baterias como esta, que no fundo baterias de lítio que permitem fazer um número enormíssimo de disparos e, como tal, grande parte dos equipamentos, pelo menos as AEGs, são equipadas com baterias do género. Mas também existem réplicas que se utilizam gás, nomeadamente pistolas e revólveres, utilizam também um sistema de gás, do mesmo modo que algumas réplicas utilizam mesmo sistemas de mola, portanto, como tal, mais utilizado até para armas de sniper ou mesmo pistolas. Portanto, esta é a variedade que existe por parte do Airsoft no que diz respeito ao tipo de réplicas que são, o tipo de tiro que se pretende fazer, mas cada vez mais a tendência é para utilizar o ar comprimido como sendo, digamos, a forma de conseguir maiores consistências, digamos assim. Bom, se já falámos sobre o ar, vamos falar um pouco sobre a forma como se pode experimentar cada uma destas modalidades. É certo que o paintball, tendo em conta um pouco a forma como os parques de aventura se equiparam, é muito mais fácil ter um grupo de amigos que possam, de facto, ir a um parque de aventura e alugar todos os equipamentos, incluindo fardamentos, tudo o resto, para que se possa proporcionar uma tarde ou uma manhã de paintball sem que ninguém tenha qualquer tipo de equipamento. Em relação ao Airsoft já não será tanto assim, obviamente que é possível e grande parte das vezes as equipas convidam alguns dos seus amigos ou pessoas conhecidas a vir experimentar e certamente existe sempre alguém que possa emprestar, digamos, uma réplica para poder jogar. É frequente os praticantes de Airsoft terem várias réplicas como tal, podem perfeitamente emprestar uma para que realmente alguém que ainda não tenha jogado Airsoft poder proporcionar uma primeira experiência sem ter que adquirir todo o equipamento. No que diz respeito à forma como funciona, ou seja, como é que o jogo funciona, eles são distintos. Enquanto que o Airsoft funciona com as famosas BBs, portanto, bolas que são biodegradáveis, ou a grande maioria são biodegradáveis, permitem fazer impactos e o impacto tem que ser, digamos, tem que ser o próprio jogador que recebeu o impacto que se tem que dar como eliminado. É uma forma que me existe, portanto, obviamente que existe muita dignidade na forma como se joga o Airsoft e, portanto, passa do pressuposto as pessoas darem-se por eliminados. No paintball é diferente, de facto já tem as tradicionais bolas de paintball com tinta, em que permite que realmente um jogador só é eliminado se eventualmente tiver uma mancha de tinta do tamanho de uma moeda, sensivelmente, e só desse modo esse jogador estará eliminado. Tem a facilidade, obviamente, de ser muito fácil de verificar se eventualmente o disparo que nós fizermos acertou e se de facto deixou mancha. Portanto, acaba por ser aqui a forma de nós termos o nosso reconhecimento e prova pelo facto de termos conseguido acertar no alvo onde estávamos a apontar. Ambas as modalidades têm sistemas para que um jogador possa voltar à base ou possa voltar ao hospital, se assim qual é a designação que queiram, para que depois possam voltar a jogar. Portanto, e depende muito já das regras do próprio jogo em si e do próprio evento. No que respeita a investimentos, de facto existe de facto alguma polémica no que diz respeito a qual é a modalidade que se poderá exigir um maior nível de investimento, que se possa ser mais caro. Ora bem, no que diz respeito à aquisição de equipamentos, elas estarão muito ela por ela, portanto elas vão estar muito equilibradas, porque quer os marcadores de gama intermédia, quer as réplicas, digamos, de primeira linha, que de alguma maneira são aconselhadas para um jogador ou para um praticante poder-se começar a iniciar, rondam os 250, 300 euros, sensivelmente. Estas duas modalidades, nomeadamente esta ARP 9 de Airsoft, assemelha-se um pouco por esses valores, entre os 250 e 300 euros, da mesma maneira que esta TMC, também muito conhecida, uma Tipman, funciona exatamente do mesmo modo, com os mesmos tipos de valores. Portanto, não é por aqui que digamos, a variante de consumo e de investimento será diferente. Poderá ser diferente, pois sim, nos consumíveis, mas já lá vamos falar um pouco sobre essa questão. Ambas as modalidades e
ambos os marcadores, tanto o marcador como a réplica, funcionam por McFadden. O que quer dizer que no paintball é uma modalidade que começa a existir cada vez mais, que é os marcadores não terem o tradicional loader, que no fundo funciona em cima e como tal dispõe de 200 bolas. A modalidade McFadden faz com que realmente possa existir apenas mags, ou carregadores. Estes carregadores levam cerca de 20, 22 bolas sensivelmente e como tal é a forma como se poderá jogar. Portanto, nesta modalidade McFadden privilegia-se muito mais o jogo tático e como tal o número de bolas que se leva é francamente menor. Até pelo próprio equipamento, porque se podemos imaginar que alguém que possa ter um colete semelhante ao que eu tenho, terão 3, 4, 5 carregadores, portanto poderá ter aí 100, 120 bolas sensivelmente para se jogar um jogo, com certeza que depois depende da dimensão do jogo, da duração. Mas para percebermos o investimento que existe em bolas, nesse caso, estamos a falar a rondar os 2, 3 euros, não mais do que isso. É muito diferente daquilo que são equipar um marcador, obviamente, com loaders do tradicional paintball, em que, obviamente, o consumo de bolas normalmente é muitíssimo maior. Aqui não, o jogo acaba por ser muitíssimo mais tático, vai um bocadinho mais ao encontro até da simulação militar e simulação de jogos, um pouco à semelhança também do Airsoft, e como tal, é aqui que começam-se de facto a ser muito semelhantes as duas modalidades. No Airsoft, como sabemos, existem, obviamente, vários tipos de mags ou de carregadores, os low caps, os mid caps e os high caps, que varia em função um pouco do tipo de jogador que se pretende, porque um carregador desta natureza tanto poderá levar 30 ou 60 bebês, como poderá levar 300. Portanto, depende um pouco da forma como se pretende jogar, se pretende uma forma um pouco mais realista, em que de facto os próprios mags, obviamente, têm a ver com o número de munições disponíveis, até no ponto de vista da sua réplica, portanto, da arma real que à partida é. No caso do paintball a mesma coisa, sendo que aqui aquilo que serão carregadores, obviamente com 20 bolas, têm um peso, não diria semelhante, obviamente, às munições reais, com certeza que não, mas sem dúvida que tem mais peso do que propriamente as BBs. E aqui aproxima-se um pouco mais da realidade aquilo que é um jogador ou um praticante de McFadden, de paintball, poder levar de facto no seu equipamento a capacidade de poder levar, tal como as munições em termos reais, certo? Portanto, aqui acompanha muitíssimo mais o real action no que diz respeito ao paintball do que propriamente no Airsoft, principalmente nos iCaps, em que um simples carregador poderá levar 300 munições, portanto, o que seria um peso exorbitante se eventualmente levássemos 300 munições reais nos nossos coletes e nos nossos equipamentos. Portanto, aqui, sem dúvida que esta vertente de McFadden ganha alguns pontos no ponto de vista do realismo daquilo que se consegue transportar e da forma como um jogador, ou um praticante, ou uma equipa terá que gerir as munições que dispõe para fazer a missão, ou para fazer o jogo, ou o assalto, ou a defesa daquilo que pretendem fazer, que seja o propósito do jogo, ou deste evento. De qualquer modo, aquilo que é a aquisição de munições e bolas de paintball é muito diferente de bebês, porque obviamente um saco de bebês acaba ser um investimento muitíssimo menor e não tem comparação sequer com o paintball. Apesar de que, lá está, nas vertentes de McFadden, o consumo de bolas no jogo de McFadden é muitíssimo inferior. Portanto, e estamos sempre habituados a ver as caixas de 2000 bolas, como se costuma vender no paintball, a custarem cerca de entre 30 e 40 euros, depende um pouco da qualidade da bola, do tipo daquilo que se pretende, mas sem dúvida que é obviamente um custo elevado, mas se pensarmos que 2000 bolas para um equipamento McFadden que gasta 100 ou 120 bolas num jogo, seja ele um jogo de 15 minutos ou de meia hora ou de 3 horas, porque na verdade não se consegue transportar muitíssimo mais munições em sistema de McFadden, como tal os consumos aqui e o investimento em termos de consumíveis deixa de ser tão relevante e tão diferente, digamos, como é o Airsoft. Portanto, é aqui um mito pensar que o Airsoft é muitíssimo mais barato de jogar do que o paintball. No que toca aos impactos, há aqui questões que eu gostaria de falar de diferenças entre o Airsoft e o paintball. O paintball, obviamente, pelo facto de ter munições de 3 gramas, porque no fundo as bolas têm 3 gramas, acaba por ter uma massa muito maior e fala-se muito naquilo que são as nódoas negras que o paintball poderá provocar nos impactos. Ora bem, é verdade, não vale a pena dizer que não, um impacto que seja feito com uma bola de paintball que seja a 4, 5 metros, obviamente poderá deixar uma marca, poderá ser uma nódoa negra. Esta questão do risco de poder eventualmente levar com uma munição de paintball, com uma bola de paintball, vem ao encontro daquilo que é o real action. Isto porque qualquer lance que se possa fazer, manobra mais arriscada ou assalto que se possa fazer, o risco que podemos ter de facto levar com alguns impactos, isso gera um estado de espírito muito, mas muito estressante. Portanto, como tal,
Uma vez mais, a capacidade que um jogador, um praticante, tem que reagir a este tipo de circunstâncias, que tipo de decisões é que ele toma, como é que a equipa poderá ajudá-lo, sem dúvida que conta muito mais no real action do paintball do que no airsoft. Obviamente que os impactos também podem magoar, com certeza, se forem igualmente perto, mas não tem nada a ver a massa que é transportada numa munição destas de 3 gramas com as munições de airsoft. Aí poderá contar, se vamos contar realmente com a simulação real, aí sem dúvida que o paintball e os impactos que provoca vai ao encontro de criar o tal stress e a tal pressão que uma equipa está sujeita quando tem que elaborar uma jogada, um flanqueamento ou um assalto, quer que seja, o risco de um jogador poder ser eliminado, mas levar com vários impactos, conta certamente para, digamos, o ambiente que se pretende criar numa simulação militar. Se o fizermos de forma que não corremos risco nenhum, como é o laser tag ou outro tipo de atividades, com certeza que o nosso empenho é totalmente diferente. O nosso desenvolvimento é completamente diferente, a performance que fazemos é completamente diferente quando sabemos que não corremos risco algum. Quando, de facto, as nódoas negras podem acontecer, certamente que ponderamos bem aquilo que nós fazemos, o risco daquilo que vamos fazer. Entre as réplicas e os marcadores, no que diz respeito ao seu alcance ou na sua precisão, as coisas são muito semelhantes. Se em relação ao alcance estamos todos limitados pelas mesmas leis, digamos assim, quer pelo número de joules que de facto poderão existir por parte das réplicas, quer pelo número de, no fundo, pés por segundo que cada munição pode sair à saída do cano, portanto nos tais 295, 300 pés por segundo, que é o máximo que se poderá um marcador de paintball disparar, se compararmos ambos, vão ter alcances muito semelhantes. Obviamente que é importante dizer que em função das réplicas e da forma como funciona o op-up e as BBs, portanto faz com que provoque um backspin nas próprias BBs, e esse backspin faz com que realmente a trajetória seja muito mais retilínea durante esse percurso, sem dúvida. As bolas de paintball, e no paintball é notado a curvatura, digamos, a balística é feita de forma diferente, e se o alcance poderá ser o mesmo, o tiro já é mais curvo, sem dúvida. Isso mudou agora um pouco a partir do momento em que apareceram as munições First Strike. No paintball, com a tendência da MagFed de começar a haver marcadores MagFed, portanto no fundo que funcionam exclusivamente por mags, começou de facto não só a ser uma tendência mundial de se pretender, digamos, e de um conjunto enorme de praticantes que passaram a jogar só com MagFed, permitiu obviamente que os fabricantes pudessem também dirigir para esse mesmo público outro tipo de marcadores. Se é certo que a Tipman, a Tiberius e outros grandes fabricantes de paintball já faziam réplicas, o que é certo é que outras grandes marcas que faziam só marcadores de competição e com uma qualidade extrema, como a Planet Eclipse ou até como a DAI, começaram também eles a fazer marcadores para MagFed e em regime, portanto, já com sistemas de mags e também com formatos de réplicas. Ora bem, esta circunstância fez com que realmente o mercado aumentasse exponencialmente a oferta e também a inovação. E, portanto, aí aparecem então munições não só especificamente para MagFed, como também aparecem as famosas First Strike. E as First Strike é um sistema de munições completamente diferente, que já vem, digamos, com uma aerodinâmica completamente diferente. Portanto, estamos a falar de projéteis, já não são bolas, são projéteis que têm, de facto, com uma aerodinâmica que permite, exatamente com a mesma força e com o mesmo tipo de disparo, com os limites que existem portanto, em pés por segundo, que no fundo não poderá ultrapassar nunca os 295, 300 pés por segundo. O que é certo é que com a mesma força, com o mesmo tipo de pressão, este tipo de munições não só vai muito mais longe, portanto, com um alcance muito superior, como com uma precisão inigualável. E nesse sentido faz com que realmente as opções táticas de uma equipa de Milsim ou uma equipa de MagFed passa a ser de facto aqui a ter os correspondentes a sniper, que de facto poderão ter equipamentos específicos mesmo para sniper e que poderão de facto aqui efetivamente ter um tiro mais longo, com um maior alcance e com muito maior precisão, tirando partido das suas miras ópticas e podendo fazer tiros a longa distância com impactos espetaculares. Portanto, aqui sem dúvida que a inovação no paintball aumentou exponencialmente. As opções táticas são muitas e permite que o jogo possa ter, digamos aqui, toda uma riqueza muitíssimo maior, da forma como pode ser jogado, da forma como a equipa se pode desenvolver e executar as suas performances. Bom, espero que tenham gostado deste comparativo, da forma como apresentei as características de uma e de outra modalidade, do Airsoft e do Paintball. De facto, elas são muito semelhantes em muita coisa e, de facto, têm características muito diferentes noutros aspectos, como aqueles que eu acabei de elucidar.
É importante joguem, seja airsoft, seja paintball, porque de facto é uma modalidade, são modalidades muito interessantes do ponto de vista dos jogos táticos. Escolham aquelas que mais vai ao encontro das vossas expectativas, ou joguem as duas, como muitas vezes acontece e como eu próprio também o faço, e tirem partido das características de uma e de outra, mas divirtam-se acima de tudo. É um jogo de equipa por excelência e, como tal, espero que tenham gostado deste comparativo, que tenha sido elucidativo e o mais isento possível. De facto, deixo aqui a mensagem para subscrever este canal e todos os canais que falam sobre o paintball e sobre o airsoft, porque é desta forma que também nós conseguimos divulgar estas modalidades. Façam likes nos vídeos, ajudem-nos a divulgar e a aumentar a comunidade daqueles que gostam de jogos táticos, e sem dúvida que é um contributo muito simples que cada um pode fazer. É só colocar, de facto, um like e subscrever os canais. É uma forma de nós obtermos, digamos, uma maior visibilidade, uma maior capacidade de conseguirmos difundir o desporto que tanto gostamos de fazer. Muito obrigado e até breve.